Bíblia aos visitantes. Obrigado. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez hoje aqui? Se você estiver entre nós pela primeira vez, faz um gesto com a mão. Ó, aqui, ó, temos uma família aqui do lado direito, ali atrás também temos irmãs nos visitando. Vocês vão receber aí uma caneta, um presente da igreja, uma canetinha, um formulário, caso vocês queiram preencher, deixando algum pedido de oração. Se quiserem receber os avisos da igreja, vocês compartilham o contato de vocês também. Deus abençoe muito a vida. Deixa eu só perguntar o nome aqui de vocês, nessa primeira fileira, nessa fileira aqui, o nome. Seu nome é Robson, Rian e Carla. Robson, Rian e Carla. E ali atrás também temos visitantes. Ada e Daniele. Sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. Minha cunhada e sobrinha de Raquel. Amém. Sejam muito bem-vindas, viu, em nosso meio. Que a palavra de Deus fale muito ao coração de vocês e que vocês se sintam muito bem aqui no nosso meio nessa manhã. Que o Espírito Santo fale a toda a igreja, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia na palavra de Deus, no capítulo 30, no Salmo 33. Salmo 33. A gente vai continuar a nossa série de mensagens hoje. Nossa série tem como tema Segundo o Coração de Deus. É uma série onde nós temos buscado ouvir do Senhor aquilo que Ele quer nos ensinar para que o nosso coração seja moldado à sua imagem, à sua semelhança. Assim como o coração de Davi era moldado. A palavra de Deus diz que Deus escolheu Davi porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Esse era um atributo com o qual Davi foi reconhecido e que, sem dúvidas, nos chama a atenção. Quem de nós não gostaria e não deseja ser conhecido por Deus como um homem ou uma mulher segundo o seu coração? Eu quero isso para a minha vida, irmão. Você deseja isso para a sua vida? Esse é um desejo que todo cristão deveria alimentar, né? Uma santa ambição. Senhor, quero ser um homem que tem o teu coração, quero ser uma mulher que tem o teu coração. E nós estamos buscando entender isso à luz dos Salmos. Davi escreveu quase metade dos Salmos que nós temos na palavra de Deus. E nós temos a oportunidade de, por meio dos Salmos, entender como esse coração ele era moldado, como o Espírito Santo trabalhou em suas emoções, em seus pensamentos, em suas ideias, em suas ações, para que ele pudesse ser reconhecido como tal, como um homem segundo o coração de Deus. E esse Salmo de hoje, mais uma vez, vai nos conduzir a sondar o nosso coração, a orar ao Senhor e pedir que Ele molde a sua vontade em nossas vidas. Antes da gente ler, irmãos, aqui o Salmo, né, nós vamos ler por parte, na verdade. Eu queria fazer uma provocação aqui a vocês, no sentido de a gente parar para refletir sobre o telos, o propósito da nossa vida. Se nós pararmos para pensar, muitos irmãos, ou melhor, muitas pessoas que não conhecem a Deus, elas carregam nos seus corações vários propósitos, vários porquês. Inclusive tem um livro muito conhecido, né, que não é escrito por um cristão, é escrito por um homem que se popularizou muito, que é Comece pelo Porquê. É um livro muito utilizado nos contextos empresariais, de negócios, nos contextos onde pessoas buscam entender suas motivações para a vida. E basicamente ele diz, olha, a principal pergunta que rege a nossa existência é por quê? O que é que nos faz acordar todos os dias? O que é que nos move? O que é que nos faz dia a dia fazer as coisas que nós fazemos? E a verdade é que as pessoas são movidas por vários porquês. Muitos são movidos literalmente pela busca de um grande patrimônio, acreditando que isso lhes dará segurança e alegria. Muitos buscam encontrar um sentido na sua vocação, no propósito de que aquilo que ela faz, naquilo que ela age, de algum modo faça sentido ao ponto de todos os dias ela ter motivação para sair da sua cama, algo de relevância, algo grande, algo que impacte vidas. E a gente encontra no contexto do mundo há muitas pessoas que buscam propósitos diariamente para fazerem o que fazem, para serem o que são.
E até na própria igreja, quando nós paramos para pensar do ponto de vista da fé, muitas vezes existem as grandes definições do porquê. Por que a igreja? Por que somos cristãos? E muitos dizem, não, o telos da igreja, o propósito da igreja é a missão. Se não existir a missão, não existe igreja. Outros dizem, não, o propósito da igreja é o serviço. Se não existir o serviço, não existe a igreja. Então, muito se discute o telos, o propósito. E a verdade, irmãos, é que se nós pararmos para pensar, de fato, biblicamente, o grande porquê da nossa existência, é o que nós encontramos de uma maneira muito clara no início desse salmo. O salmo, ele nos mostra que o nosso grande telos, o nosso grande propósito, é um chamado para adoração. Nós fomos criados para adorar. Se você parar para pensar, por que a igreja cumpre a grande comissão? Porque nós queremos que pessoas que não adoram passem a adorar a Deus. Esse é o propósito. Nós pregamos o evangelho para que pessoas que estão dando glória a outros deuses, inclusive a si mesmas, que são deuses que elas criam, se tornem adoradores do Deus verdadeiro. Ou seja, no final, não haverá missão nos céus, novos céus e nova terra. Haverá encerrado aquela missão, como nós conhecemos, de pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas no céu existirá para todo sempre adoração plena e perpétua na presença de Deus. Então, esse é o nosso grande chamado, essa é a nossa grande vocação. Um dia os dons que você tem, eles irão embora. Um dia as habilidades humanas que você tem, elas definharão, muitas vezes pela própria idade. Mas a sua vocação de ser um adorador de Deus vai durar para todo sempre. E é isso que o Salmo começa a nos ensinar a partir do verso 1. Leia comigo. Exultem no Senhor, ó justos. Aos retos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa. Louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo. Toquem com arte e com júbilo. E a gente vai ler a seguir, mas ele passa a partir de então, a partir do verso 4, a dar motivos, a nos dar razões suficientes pelas quais nós deveríamos sempre viver numa expectativa e numa posição de adoração a Deus. E, na verdade, esse salmo, ele vai para muito além de apenas um convite a cantarmos louvores com os nossos lábios. O salmo, ele vem para nos mostrar que o verdadeiro fim da vida é a adoração ao Senhor. E corações que são moldados segundo a vontade de Deus são corações que estão crescendo na adoração a Deus. Perceba, quanto mais adoração existe, adoração verdadeira, mais piedoso um coração ele se torna. E quanto mais piedoso é um coração, mais adoração a Deus ele vai prestar. É um ciclo virtuoso. Por outro lado, quanto mais falsa adoração, quanto mais idolatria, mais duro um coração se torna. E quanto mais duro um coração se torna, mais idolatria, mais egolatria ali vai haver. É um ciclo, por outro lado, vicioso. E se a gente quiser sair desse ciclo vicioso, que é uma vida sem Deus, onde um coração endurecido se endurece cada vez mais, e quisermos alimentar um coração piedoso, nós precisamos atender esse chamado. Que chamado é esse? Entendermos que o telos, que o propósito da nossa vida é adorarmos a Deus. E é isso que Davi nos ensina nesse salmo. Mas antes da gente continuar lendo, irmãos, esse salmo aqui, vamos lembrar um pouco da história desse homem. A gente tem transicionado entre a leitura dos salmos e a história de Davi. Davi, como nós vimos no encontro nos últimos cultos, a história de Davi não começa com as suas grandes vitórias, com o seu trono estabelecido, muito pelo contrário. Sua primeira aparição nas Escrituras nós vimos na semana passada. Ele é um irmão caçula dentre 8. Ele é um irmão que dentre os 8 era o mais esquecido pelo seu pai, ao ponto de que quando Samuel vai em busca da casa de Jessé para ungir um rei que viria daquela casa,
o seu pai lembra de todos, menos dele. Ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas, como um pastor de ovelhas. E depois que Samuel conhece todos os filhos e ele percebe que nenhum é o rei ungido, ele pergunta, tem mais algum? E Jessé diz, olha, tem mais um, mas ele é o caçula, ele é o pastor de ovelhas, ele não dá para essas coisas, não. E aí nós vimos semana passada que Samuel olha e diz, mas é ele que Deus escolheu. E curiosamente, Deus não apenas escolhe Davi para ser rei, mas Deus escolhe Davi para ser aquele que iria auxiliar Saul no processo em que ele era desmamado do trono, vamos dizer assim. Davi seria o substituto de Saul e Davi foi escolhido para auxiliar Saul nos seus dias mais difíceis. Não sei se vocês se lembram, mas a Bíblia diz que depois que Saul foi rejeitado como rei, o Espírito do Senhor se retirou dele e um espírito mau enviado pelo próprio Deus passou a atormentá-lo. É isso que a Bíblia diz no capítulo 16 de 1 Samuel. Houve uma mudança. Aquele que antes estava sendo auxiliado pelo Espírito do Senhor para governar Israel foi abandonado pelo Espírito do Senhor e agora foi enviado um espírito mau que passou a atormentá-lo. E os servos de Saul então acham uma solução. Abra comigo no capítulo 16, a partir do verso 15 do livro de 1 Samuel. Vamos ler o texto para você ver qual foi a solução encontrada. No verso 15, os servos de Saul lhe disseram, Rei, nós temos uma solução, nós temos uma saída para resolver esse seu problema, resolver esse problema onde o senhor está sendo atormentado dia e noite. E eles dizem assim, eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Ou seja, eles fizeram o diagnóstico correto. De fato, aquilo era verdade. De fato, um espírito mau, enviado por Deus, o atormentava dia e noite. Então, eles propõem uma solução, um remédio. Mande agora que estes seus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau, enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. Isso aconteceu. E quem foi escolhido para fazer essa missão, cumprir essa missão, foi Davi. E ao longo do texto nós vemos que Davi ganhou o seu favor ao ponto de se tornar músico real, o músico do rei. Verso 23, leia comigo. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Irmãos, os servos deram uma proposta de solução. O problema é que eles estavam dando uma proposta de solução humana para um problema espiritual. Ele até ajudou a amenizar a situação, mas ele não resolveu o problema. Porque os acessos de ira de Saul, o seu transtorno ali psicológico, a sua perturbação mental, não era apenas uma doença de ordem psicoemocional, mas era, segundo o texto bíblico, uma ação perturbadora de um espírito maligno. A causa era o pecado. A partir do momento em que Saul pecou, e Saul disse, eu vou fazer do meu jeito, eu não vou exterminar todos os amalequitas, eu vou dar um jeito de fazer a minha vontade, ainda que Deus tenha dito que era de outra forma. A palavra de Deus diz que ele não apenas foi destituído do reino, mas ele passou a ser visitado e atormentado por um espírito maligno. E a solução que os servos de Saul encontram era até um meio de auxílio, mas não era uma verdadeira solução. Porque o verdadeiro problema de Saul era a sua rebeldia contra as ordens de Deus. Logo, a solução de Saul não era a terapia musical. A solução de Saul era um coração arrependido. Era um coração contrito na presença de Deus. Era como se Saul estivesse em metástase espiritual e estivessem lhe oferecendo uma aspirina.
E, infelizmente, irmãos, essa situação é mais comum do que parece. Diante dos avanços da medicina, das tecnologias, graças a Deus nós tivemos avanços, porque bons psicólogos, bons psiquiatras, eles podem de fato ajudar a gente a ter uma vida um pouco melhor. Só que tem um problema. Bons psicólogos e bons psiquiatras não são capazes de nos salvar. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Saul foi até ajudado pela terapia musical. Hoje não tem, né? Terapia musical, né? Já tinha aqui na Bíblia há muito tempo, gente. Isso já ajudava ele. De fato, era um auxílio para ele não fazer coisas piores. Mas tinha um problema. Saul não estava encarando o cerne do seu problema. Qual era o cerne do seu problema? Senhor, eu me arrependo, Pai. Eu deveria ter exterminado os amalequitas. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E isso, irmãos, precisa ser encarado por muitos, porque existem muitos pagãos que estão aí hoje, que estão buscando encontrar respostas para os seus pecados em vários outros lugares, em vários outros meios, em várias outras ações, ao invés de simplesmente dizerem: Senhor, eu me arrependo e eu creio em Jesus. Porque esse é o verdadeiro remédio espiritual que pode transformar uma vida. Um bom psiquiatra, um bom psicólogo, um bom terapeuta em qualquer área pode auxiliar e muito, irmãos, para que nós tenhamos uma vida menos sofrida. Mas só um pode trazer redenção, que é Cristo Jesus. Isso somente Jesus pode dar. E era isso que Saul precisava. Em essência, ele precisava de redenção. Ele precisava de um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Todavia, o que lhe deram foi terapia musical e isso só amenizava, mas não resolvia. E aí eu te pergunto, quais são as terapias musicais, entre aspas, que você tem alimentado em sua vida e que verdadeiramente nada muda na raiz? E, pelo contrário, só adia uma mudança espiritual urgente e necessária. Qual área da sua vida carece de arrependimento, de mudança? Se o Espírito Santo lhe ajuda a ver isso. Oi, está melhor. A minha oração, irmãos, é que você não adie essa decisão. Se você chegou hoje aqui, se você está ouvindo essa palavra, não ache que Deus ele faz as coisas de maneira aleatória, ele faz as coisas de uma maneira desconectada. Se você está aqui hoje, é porque tem algo que o Senhor pode usar na sua vida para que você possa dizer: Senhor, é aqui o momento de 180 graus. Tem gente dando 360 o tempo todo e está achando que está mudando. Mas 360 nos deixa no mesmo lugar. Tem movimento, tem ação, tem emoção, tem adrenalina, mas você volta para o mesmo lugar. E tem gente que vive de 360 e acha que o ato de girar é algo espiritual. Mas o ato verdadeiramente espiritual, irmãos, é o 180. É quando a gente gira, mas gira para o lugar certo e vai para a direção certa. E essa direção certa se chama Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas voltando aqui para o texto, o que é que tudo isso tem a ver com o salmo que a gente leu? Tem tudo a ver. Porque nós vemos que Davi ele foi escolhido não foi apenas porque ele era um bom arpista. Se você ler comigo, volta lá em 1 Samuel, no verso 18. A harpa foi o critério mais explícito da sua escolha. Mas no verso 18, a gente vê o motivo pelo qual Davi foi escolhido para ser o músico do rei. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Esse era o critério essencial. Estavam chamando alguém para fazer uma terapia musical, alguém tinha que saber tocar. Mas ele acrescentou: ele é forte e valente. Ele é um homem de guerra. Ele fala com sensatez e tem boa aparência.
E o principal, o Senhor Deus está com ele. Dentre todas as características, irmãos, que fez Davi ser escolhido para essa missão, certamente a mais importante era o fato de que Deus estava com ele. E o que é isso, senão a marca do verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador é alguém com quem o Senhor está, e o verdadeiro adorador é alguém que sempre busca estar com Deus. E é exatamente isso que nós vemos no Salmo 33, que nós acabamos de ler. O salmista começa dizendo: exultem no Senhor, ó justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. E ele diz aqui: louvem o Senhor com a harpa, inclusive o instrumento que Davi tocava. Louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Então ele fala que esse é um chamado, é uma marca de alguém que vive com Deus e com quem Deus está. É alguém que louva. Sabe por quê? Porque se você parar para pensar, Deus deu o privilégio da gente fazer, todos os seres humanos, inclusive aqueles que não temem, fazerem muitas coisas. Então, ímpios e justos respiram, ímpios e justos trabalham, ímpios e justos podem contemplar o sol, a lua. Existem muitas coisas que Deus deu o privilégio de todos fazerem. Mas existem experiências que são reservadas apenas a quem o conhece. Por exemplo, o privilégio de adorá-lo, louvá-lo. Irmãos, a marca distintiva de alguém que foi justificado por Deus, que se tornou justo não pelos seus méritos, mas pelo mérito de Cristo, é o louvor. Você já parou para pensar que o ímpio ele não tem a capacidade de louvar? Aí você pode dizer: mas pastor, o ímpio pode pegar um louvor e abrir os lábios. Pode, mas ele está cantando uma música, ele não está louvando. É diferente. Como é que alguém que é inimigo de Deus, segundo o que a Bíblia fala, porque só existem duas categorias no mundo: ou você é amigo de Deus por meio de Cristo, ou você ainda é um inimigo de Deus. Como é que alguém que é um inimigo de Deus poderia louvá-lo? A Bíblia diz que o verdadeiro louvor é em espírito e em verdade. E o ímpio vive na mentira. O ímpio não é habitado pelo Espírito Santo. Logo, o ímpio não louva. O ímpio pode cantar músicas, mas o ímpio não louva. Então, quando nós paramos para pensar isso, meus irmãos, nós percebemos que o louvor, a adoração a Deus é um privilégio daqueles que foram justificados por ele. E é por isso que Davi diz: aos que são retos, fica bem louvá-lo. Ele está querendo mais do que dizer que isso é bom, ele está dizendo que, na verdade, os que são justos são os únicos que podem louvar a Deus. Por outro lado, os ímpios não podem louvá-lo. Irmãos, certa vez Charles Spurgeon disse, comentando sobre esse salmo, Salmo 33, o louvor é tão gracioso para o íntegro, para o justo, quanto flores e frutos são graciosos para uma planta. Nunca houve uma planta cujo fruto por ela produzido não lhe fosse gracioso. A maior beleza da macieira no jardim é vê-la carregada de maravilhosas flores, as coisas mais lindas do mundo, e depois ver os galhos envergados pelas deliciosas frutas. A graça de uma planta reside em tornar-se perfeita e produzir seus frutos. O mesmo acontece com os cristãos. O cristão estéril não tem graça. A graça do cristão, a sua graça espiritual, reside em frutificar para Deus. E o que é isso senão o louvor? O homem foi feito com o propósito de glorificar a Deus. E essa é a sua principal finalidade. E a pergunta que surge é: a sua vida, a minha vida, tem sido uma fonte de adoração a Deus? Não é apenas sobre entoar louvores, também, mas é sobre viver de modo digno em todas as áreas da vida, tendo como propósito dar glória a Deus em tudo que somos, em tudo que fazemos, em tudo que pensamos. E enquanto você reflete nisso, se pergunte o que precisa mudar na minha vida para que a minha vida seja inteiramente para o louvor de Deus. Que relacionamento precisa ser abandonado? Que relacionamento precisa ser cultivado? Que pecado precisa ser deixado para trás? Que virtude precisa ser desenvolvida? Que perdão precisa ser liberado?
Que perdão precisa ser solicitado, clamado. Porque de nada adianta, irmãos, usar a harpa ou a voz para cantar a Deus, se o seu coração, se a sua vida, se o seu testemunho não acompanhar esse louvor. Por outro lado, irmãos, pare para pensar o poder que é quando crentes vivem de maneira piedosa e abrem seus lábios em louvor a Deus. Fico imaginando a visão de Satanás olhando para homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que testemunham de Cristo e que abrem os seus lábios para louvar a Deus, bendizer o Senhor. Com certeza é contra esses que ele quer intentar as suas maiores ações, porque isso não alegra nada, nada o seu coração. E assim era Davi, irmãos, que pela graça de Deus foi um homem conhecido como segundo o coração do Senhor. E nesse salmo ele nos ensina talvez dicas, talvez passos, talvez percepções que nós precisamos alimentar em nosso coração para que essa chama de uma vida que o adora, que o louva, ela seja acesa, ela possa crescer, ela possa ser realmente colocada em braseiros, em grandes chamas, em labaredas, ao invés de ser apagada. E como ele faz isso, irmãos? Nos lembrando quem Deus é. A partir do verso 4, Davi começa a nos apresentar Deus segundo o que ele é, e não segundo aquilo que nós queremos que ele seja. Verso 4 ao 5. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Irmãos, Davi louva e diz que os justos devem louvá-lo porque Deus é justo. Um atributo de Deus. E ao ouvir isso, talvez você diga, mas isso é muito conflituoso para mim, porque se há uma palavra que define injustiça, se há uma palavra que define o mundo, melhor dizendo, é injustiça. Minha filha agora está com a mania de dizer que isso é injusto. Eu disse, primeiro, acaba com essa história aqui, que isso, que seu pai e tua mãe decidiu, a gente está decidindo pela palavra de Deus, então tira esse linguajar logo. Malu tá com essa linguagem, isso é injusto, acaba com esse negócio agora, que Deus te deu esse pai, essa mãe, a gente está tentando te criar da melhor maneira, quando a gente manda, você obedece. Mas veja, a criança de 6 anos, fez 7 agora, ela já entendeu o conceito de injustiça. E de fato, irmãos, quando a gente olha para o mundo, uma das primeiras marcas que a gente se sente pressionado é pela injustiça. Esse mundo é injusto. E de fato o mundo é injusto. E de fato existem muitas injustiças. E aí quando a gente olha a palavra de Deus, a gente olha para um Deus que ama a justiça, que ama o direito, que a sua palavra é reta, que o seu proceder é fiel. Ou seja, nós encontramos um Deus justo revelado. E aí vem a crise para o ser humano. Mas a verdade, irmãos, é que essas duas percepções, elas são verdadeiras. O mundo é injusto em muitos momentos, mas Deus continua sendo justo. E isso nos faz lembrar, portanto, que toda injustiça desse mundo, ela é temporária. Essa é a esperança que nós alimentamos. Se você vive situações de justiça, ou você tem sido instrumento de injustiça, seja lá onde for, a mensagem do Evangelho é: essa injustiça um dia será punida, e um dia toda a justiça será feita por toda a eternidade. Então, quando nós olhamos, irmãos, para a realidade de um país como o Brasil, mergulhado no caos, mergulhado na maldade, mergulhado na mentira, mergulhado na corrupção, é claro que nós somos chamados a interceder pelo nosso país, fazer o nosso papel enquanto cidadãos do reino, sermos agentes de testemunho de Cristo. Mas quando aquilo que vai além do nosso alcance tenta tomar o nosso coração e o desespero tenta assaltar a nossa alma, o que a palavra de Deus vem e serve para nos consolar é para que a gente possa lembrar que um dia toda injustiça ela será julgada pelo justo juiz, que é o Senhor Deus. Amém, irmãos? E a boa notícia para o cristão
Só há boa notícia para o cristão, não é porque nós somos bons o suficiente. Porque se fosse depender da nossa justiça, nós, diante dessa palavra, não deveríamos dizer amém, nós deveríamos dizer misericórdia. Nós só podemos dizer amém ao ouvir isso, porque um dia Deus se fez homem, e sendo homem, ele se fez justiça por nós. E a partir da justiça dele, que é imputada a nós, nós somos justificados. E os nossos pecados são perdoados. E aí agora nós podemos sim ter a alegria e a confiança de saber que um dia o Deus justo vai olhar para nós e vai nos julgar santos, inculpáveis, retos e salvos, porque ele vai ver a justiça do seu próprio Filho revelada no nosso coração. E assim ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomem por herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. É isso que você quer ouvir? Volte-se para Cristo. Creia no Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados todos os dias e diga: Senhor, faz a tua obra em mim, me faz mais justos pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus é justo. E era isso que alimentava o desejo de louvar de Davi. Ele via um mundo injusto, ele via problemas, ele via lobos comendo ovelhas, ele via um pai que esquecia de um filho, dentre 8, ele via o povo de Israel sendo destruído por outros povos, ele via Israel por vezes destruindo outros povos, e ele via várias situações que geravam conflito no coração dele, assim como nós vemos todos os dias situações que geram inquietações no nosso coração. Mas ele sabia que Deus continuava sendo justo. Ele sabia que a palavra de Deus continuava sendo reta. Ele sabia que o proceder de Deus continuava sendo fiel. Ele sabia que Deus continuava amando a justiça e o direito. E ele sabia que a terra continuava cheia da bondade do Senhor. E por isso ele louvava a Deus. E é por isso que nós podemos louvá-lo também. É por isso que nossos lábios podem continuar bendizendo a Deus. E isso não é loucura. Pelo menos não é loucura sob os olhos de Deus. É loucura para os homens, mas não para Deus. Isso é bênção, isso é cultivar um coração piedoso, crendo que nós servimos a um Deus justo, que está conduzindo todas as coisas para a sua glória e que está prestes a extirpar e a julgar toda injustiça desse mundo na iminente volta do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E o texto continua dizendo, versos 6 a 9: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Só um minutinho, travou aqui. Encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. A igreja pode ler o verso 9, todo mundo dizendo assim: pois ele... Esse trecho, ele é uma recapitulação da criação do mundo. Os céus ele fez, ajuntou em montão de águas do mar, segundo dia. Toda a terra ele criou e todos os habitantes ele o fez, pois ele falou, no verso 9, tudo se fez e ele ordenou e tudo passou a existir. Qual é o atributo de Deus? Nós servimos a um Deus poderoso, irmãos. Um Deus que é tão poderoso, que tem o poder de criar pelo poder da sua palavra. O ser humano, ele tem um poder que pela primeira vez na história nós estamos começando a ver algo que tem nos assustado porque se assemelha, que é a inteligência artificial, que é esse poder de criar as coisas. É óbvio que ela é criação nossa, então, na verdade, ela não tem essa originalidade. Mas o fato é que o homem tem o poder de criar. Os animais, eles até repetem coisas, eles repetem gestos, mas eles não criam. E na verdade, se nós pararmos para pensar, a verdadeira e original criação só vem de um, porque até aquilo que nós criamos repete e remonta a um Deus que criou todas as coisas. E quando ele diz assim, olha, Deus tem o poder de criar, e não é apenas pela inteligência, porque nós temos inteligência, mas ele cria coisas que não existiam pelo poder da sua
palavra. Tudo aquilo que a gente cria normalmente vem de uma origem, mas Deus cria pelo poder da palavra. Haja luz e houve luz. Surjam águas e surgiram as águas. E essa característica, esse atributo é muito importante, irmãos, porque ele nos dá consciência do quão distintos de Deus nós somos. Porque é fato que fomos criados à imagem de Deus. A imagem de Deus fomos criados. Então temos, de algum modo, a imago Dei em nós. Mas existem vários outros atributos que Deus revela e que servem para nos mostrar, para dizer: ei, homem, calma aí. Ei, Babel não é para você. Você não tem esse poder que você acha que tem. E o poder de Deus, irmãos, o fato dele ter criado todas as coisas pelo poder da sua palavra, nos mostra o quanto ele é digno de adoração e o quão miserável nós somos. Isso coloca-nos no devido lugar e exalta Deus ainda mais ao lugar no qual nós devemos reconhecê-lo. De uma maneira muito prática, isso serve para a gente lembrar que por mais avanços que nós tenhamos feito, enquanto humanidade, enquanto tecnologia, enquanto sociedade, nós nunca chegaremos ao passo de criarmos as coisas pelo poder da nossa palavra. Isso só Deus faz. O poder original, criativo, só vem do Senhor. E quando Davi entendia isso, irmãos, era mais um motivo para ele se prostrar em adoração. A inteligência artificial pode avançar o que for, mas tem uma coisa que ela nunca vai conseguir fazer. Ela não vai criar as coisas pelo poder da sua palavra. Isso só Deus faz. E é isso que nos faz nos dobrar diante dele e dizer: Senhor, tu és poderoso, Pai. Tu és justo, tu és grande. E é por isso que o meu coração não encontra sentido, propósito, razão, se não for rendido diante de um Deus justo e diante de um Deus poderoso. E ele continua, Davi, verso 10. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus. Imagina essa cena, irmãos. Imagina essa cena através da poesia dos Salmos. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Nós encontramos aqui uma terceira marca, um terceiro atributo do Senhor. O Senhor é soberano. Ele é tão soberano ao ponto de frustrar os planos das nações. Nós olhamos para homens como Donald Trump e imaginamos esse poder absoluto. Esse homem faz o que quiser com a canetada e, de fato, existe extremo poder, assim como na China, assim como na Rússia. Nós não conseguimos imaginar o que é o poder que esses homens têm. Nós não conseguimos imaginar as informações que esses homens têm. Nós não conseguimos imaginar o que é viver uma vida com a quantidade de dados e de informações sobre o mundo real em nossos dias, como esses homens têm. Homens que sabem que com uma decisão eles poderiam acabar com o mundo. Homens que sabem que com uma escolha poderiam reverter toda a ordem geopolítica mundial. Mas o que é belo e poderoso no texto bíblico é que o texto diz, irmãos, que o Senhor, ele é tão soberano que ele frustra os planos das nações com a sua palavra, mediante a sua simples e soberana vontade. Os estudiosos de ciências políticas fazem os seus planos, as suas ideias do que se sucederá nas próximas décadas.
A China vai tomar a geopolítica mundial. O que é que vai acontecer? Quais são os próximos passos? Mas a palavra de Deus olha para nós e diz assim, olha, na verdade o que eles acham de fato não importa. Porque o que importa é o que Deus vai dizer que vai acontecer. Porque basta a sua vontade, o seu decreto, que todos os planos de todas as nações são frustrados em um segundo. Ele é soberano, irmãos. E o que é que isso tem a ver com a sua vida? Tem tudo. Porque de repente você chegou hoje aqui dizendo, Senhor, e agora? Senhor, e amanhã? E quando você lembra que esse é um Deus a quem nós servimos, que tem o poder de frustrar inclusive os mais poderosos e de guiar os mais poderosos, quanto mais não teria com as nossas vidas. O que é que nos cabe, irmãos? É nos render em adoração e dizer, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, Senhor. Se tu és soberano a esse ponto, tu és soberano também na minha vida e não há nada diante de mim. Se eu tenho consagrado os meus planos e os meus pés em tuas mãos, que não esteja sendo guiado também pela tua boa e forte mão. Descanse na soberania de Deus. Confie na soberania de Deus. Tema a soberania de Deus. Porque de repente você tem feito planos. E você tem feito planos maravilhosos. Você tem um projeto empresarial, um plano de negócio perfeito. Mas se Deus frustra as nações, ele não frustra você. E se ele te frustra, é porque de repente aquilo não é o que ele quer para você. Então tema a soberania de Deus. Não para ficar fugindo dele, mas para dizer, Senhor, antes que eu me lance aqui, o Senhor aprova, está aqui, Senhor. Fiz os planos, mas está nas tuas mãos. E era isso que Davi fazia. Ele via diante dele um Deus soberano. E ele dizia, Senhor, está aqui, Senhor. Se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Se é o Senhor quem está mandando eu ir até Golias, eu vou. Mas é o Senhor mesmo. E aí ele vai, cenas dos próximos capítulos. Verso 16 a 19, para a gente caminhar para o fim. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Último atributo de Deus. Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é soberano e Deus é salvador, irmãos. O cavalo não garante a vitória. O rei não garante a vitória do seu exército. Só existe um que é capaz de nos salvar verdadeiramente. E esse se chama o Senhor. Esse se chama Deus. Esse se chama Cristo. Irmãos, nós passamos por muitas situações na vida onde o que mais a gente clama a Deus é, Senhor, me salva. Me salva dessa crise financeira, me salva dessa crise emocional, me salva dessa crise relacional, me salva dessa crise de doenças, me salva dessa crise. E a boa nova do Evangelho e que nos faz nos render a Ele é que de fato Deus se revela como um Deus salvador. Essa é uma marca, esse é um atributo de Deus. No Antigo Testamento, uma das expressões que mais aparecia era a forte mão de Deus. É uma mão que, pela sua própria força, é capaz de nos tirar do abismo, do lamaçal, do poço. E sendo forte o suficiente, ela não precisa nem da estrutura do corpo, apenas a sua mão. Ela é capaz de nos tirar dos mais profundos vales da sombra da morte. Mas a boa notícia, irmãos, é que Deus ele apenas não nos salva de situações temporárias. E esse é o motivo de Cristo ter vindo. Ele veio para provar que ele nos salva pela eternidade. Deus ele poderia apenas revelar-se como um Deus que nos salva de pequenas situações. E muitos chegam na igreja e chegam num culto ou chegam na reunião de oração buscando apenas as soluções para os seus problemas imediatos. Mas a palavra de Deus ela é tão perfeita que ela abre os nossos olhos, irmãos, e ela nos faz perceber que Deus ele veio
e ele enviou o seu próprio filho para nos salvar daquilo que seria o pior inferno e o pior caos da vida, que seria viver por toda a eternidade longe de Deus, no lugar que se chama inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas para onde vão todos aqueles que não professam o nome de Cristo. E Deus salva pessoas desse destino eterno. Deus tira pessoas desse caminho de morte. A salvação, irmãos, é como se nós imaginássemos uma esteira rolante, onde todos que foram criados estão caminhando para lá. E isso você precisa entender, essa ilustração. Porque muitos têm uma percepção falsa da salvação. Acham que a esteira rolante está caminhando para o céu. E aquele que faz algo muito ruim é que sai da esteira e caminha de volta para o inferno. Não, irmãos, é o contrário. A esteira rolante é o seguinte: você nasce, você já está na esteira rolante para o inferno, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é que Deus faz quando Ele salva? Ele tira pessoas dessa esteira rolante que está indo para o inferno e não coloca na esteira rolante que vai para o céu, não. Ele tira da esteira rolante do inferno e joga pela fé, pela sua graça e pela sua misericórdia na salvação da eternidade com Ele. Joga lá, coloca, porque nós agora somos dele, ele nos comprou, ele nos salvou. Irmãos, quando nós vemos um Deus assim, um Deus que salva, que nos livra do mal, um Deus que nos garante uma eternidade ao seu lado, um Deus que nos compra pelo seu sangue, que morre para nos salvar, que sofre para que a gente não sofra, que se doa para que a gente não se perca, que se rende para que nós não sejamos consumidos. Nós só temos uma ação, ou melhor, uma reação, que é nos prostrarmos em adoração a esse Deus. E era isso que Davi fez, foi isso que Davi fez. Ele se rendeu a Deus, porque ele conhecia um Deus que não era um Deus formado à sua imagem. Esse Deus, irmãos, justo, soberano, poderoso, salvador, é um Deus que escandaliza o homem moderno. Porque o homem moderno prefere um Deus que é feito à sua imagem. Um Deus que no final não vai julgar todo mundo assim, não. Um Deus que vai só dar um prêmio para quem foi um pouco melhor e quem não foi tão assim acertado com Deus, ele vai passar a mão. Porque a gente se acostumou com a nossa justiça. Mas a gente precisa lembrar que nós servimos a um Deus que é justo, um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano e um Deus que é salvador. E quando Davi se lembra disso, inspirado pelo Espírito Santo, ele conclui falando que esse senso de um Deus verdadeiro gerou nele. Ele diz: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. E ele termina: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Irmãos, porque o Senhor é tudo isso que nós lemos, pregamos e ouvimos, é que nós esperamos com esperança. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Tem duas formas da gente esperar. Uma agrada a Deus e outra não. Uma é esperar sem esperança. Ou seja, é esperar sem confiar. Porque esperança é espera confiante. E essa é a espera que agrada a Deus. No original, esse verbo ele significa uma espera ativa no Senhor, uma espera com verdadeira expectativa, porque ele cria que ele servia a um Deus que era literalmente, como ele diz, nosso auxílio e nosso escudo. Então, irmãos, a nossa espera não é uma espera desacreditada, não é uma espera passiva, não é uma espera ansiosa, porque nenhuma dessas esperas elas glorificam a Deus. A nossa espera ela é baseada na confiança de um Deus vivo, porque ele é justo, porque ele é soberano, porque ele é poderoso, porque ele é salvador. Então, quando nós esperamos algo de Deus, nós não exigimos, porque ele faz a sua vontade, do jeito que ele quer. Mas nós esperamos com esperança, nós esperamos com expectativa, nós esperamos confiantes de que se ele assim o quiser, ele é capaz de fazer. E é assim que Davi nos chama, irmãos, a esperar. A nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e o nosso escudo.
Então, se você pede algo que dependa da ação de Deus hoje, entregue a Ele de coração, creia nele de coração. E, ao mesmo tempo, se submeta de coração à sua vontade. Porque a espera confiante é a espera que também está preparada para ouvir o não de Deus com alegria. E é exatamente isso que ele fala no verso 21. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Irmãos, essa é a verdade que talvez você já ouviu várias vezes, mas que Davi mais uma vez nos lembra e que é essencial para um coração piedoso. Se tem uma marca de um coração piedoso, além de saber esperar com esperança, é saber se alegrar. Não pelas circunstâncias, mas pela fé. Leia comigo o verso 21 de novo. Leia bem alto. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo assim, o meu coração se alegra não é porque eu estou vendo, vivendo ou experimentando. O meu coração se alegra porque eu confio. Pelo fato de eu confiar, eu me alegro. Não importa o que aconteça, não importa o que sobrevenha, o que alimenta a alegria da minha alma é a minha fé. Eu confio em Deus. Eu não confio nas circunstâncias. Eu confio em Jesus. Eu não confio nas respostas que Ele pode me dar. Eu confio no Deus Trino. Eu não confio nas bênçãos que Ele pode me dar. Irmãos, o abençoador é melhor do que as bênçãos. Aquele que abençoa é muito melhor para a nossa alma do que aquilo que Ele pode nos dar. Você crê nisso? É isso que um cristão crê. Porque se você está em busca das bênçãos, o seu Deus é a bênção e não Deus. Se a sua alegria vem daquilo que Deus pode te dar, você está idolatrando o que Deus pode fazer por você e não adorando o Deus verdadeiro. E é por isso que Davi diz, nele o meu coração se alegra. Meu irmão, você tem um relacionamento real com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, ao ponto de que a sua alegria, que a sua alma seja satisfeita nele. Esse é o chamado do Evangelho, esse é o propósito do Evangelho. É por isso que Jesus morreu. Meus irmãos, Jesus não morreu para te dar aquilo que você pede. Jesus morreu para te dar aquilo que você tanto precisava e não sabia nem que precisava, que é a sua vida com Ele, que é o seu relacionamento com Ele. E essa é a marca de um coração piedoso, que espera com esperança, mas que se alegra pela fé e não pelo que vê, pelo que sente ou pelo que quer. Amém, irmãos? E o texto continua dizendo, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Ele termina pedindo misericórdia, mas mais do que isso, ele termina com uma oração. Ele termina orando, pedindo misericórdia. O que é bem coerente, irmãos, porque o que um homem pecador mais poderia pedir a um Deus justo, soberano, poderoso e salvador? O melhor pedido que a gente pode pedir é misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Não me dá, Senhor, aquilo que eu tanto mereço. Pelo contrário, ser gracioso e me dá aquilo que eu nada mereço, que é a tua salvação, Senhor. E essa deveria ser sempre a nossa oração. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. E quão bom saber, meu irmão, que Ele é fonte de misericórdia abundante. Porque o próprio profeta disse, a cada manhã as misericórdias se renovam. E é por isso que nós o louvamos. Porque quando a cada manhã as misericórdias se renovam, nós lembramos o quão Deus é bom. Porque se é verdade que a cada manhã as misericórdias se renovam, é verdade que a cada manhã se multiplicam os pecados. Infelizmente. E é por isso que a cada manhã as misericórdias se renovam, porque Deus quer cada vez mais nos santificar, cada vez mais de glória em glória, para a sua glória também. Irmãos, aos olhos humanos, quando Davi conheceu Saul,
ele tinha muitas atribuições. Apesar do seu pai o esquecer, se você parar para pensar, ele era um excelente pastor de ovelhas. O texto diz que ele falava bem. O texto diz que ele era forte, de boa aparência, além de um excelente arpista. Mas o que nos chama a atenção é que Davi não foi escolhido por Deus por causa disso. Davi foi escolhido porque ele tinha um coração que estava alinhado ao coração de Deus, ou seja, ele tinha um coração de um adorador. Já Saul, apesar da sua posição, dos seus recursos, ele falhou porque ele achou que valia mais fazer coisas grandes e estratégicas do que ser um adorador obediente. Deus disse: Saul, extermina os amalequitas. Ele disse: tá bom, Deus, pode deixar comigo. Só que no meio dessa história ele olhou e disse: mas nem os bois, nem as vacas, nem os homens fortes, não, vamos aproveitar esses homens. Só que ele não entendeu, irmãos, que quem era justo, quem era soberano, quem era poderoso, não era ele, era Deus. E aí nós vemos Saul sendo rejeitado. E aí eu te pergunto, para terminarmos, o Senhor tem encontrado em nós, tem encontrado em você um adorador ou apenas um fazedor? Saul era um excelente fazedor, irmãos. Tanto é que ele foi escolhido por Israel como rei, porque ele era também forte, homem alto, um homem guerreiro, um homem que tinha excelentes estratégias, tantas estratégias que ele achou que poderia escolher melhor do que Deus. Eu vou escolher os amalequitas aqui, porque Deus, eu acho que ele não estava num bom dia, não. Ele não considerou a eficiência de Israel. Mas eu estou vendo aqui como é que a coisa funciona. Então você tem sido um bom fazedor ou um adorador? Você tem servido a Deus de coração ou apenas tem executado tarefas para Deus? Deus não quer fazedores, não, irmãos. Deus pode fazer tudo pelo poder da sua palavra. Quando a gente faz porque isso abençoa a gente. Quando a gente serve, não é a igreja de gente pequena que serve, é você que está tendo seu coração egoísta quebrado ao lembrar que é difícil dar aula para criança, que você tem que preparar, que você poderia estar assistindo Netflix, mas você vai parar na sexta e no sábado para preparar a aula. Não é porque não é porque Deus está precisando, não. É porque o seu coração precisa. Então Deus não precisava de Saul para governar o reino. Era Saul que precisava de Deus para servi-lo. Então Deus não quer fazedores. Deus não precisa de fazedores. Deus quer filhos, Deus quer discípulos. Deus quer amigos que o adorem, que caminhem com ele, que o conheçam. Ele quer que a gente entenda que o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Ele quer moldar corações que o adoram, que o conhecem. Ele quer principalmente formar Cristo em nós. E eu quero convidar você a pedir isso a Deus nesse momento. Olhar para a palavra de Deus, ver o Deus que se revela e dizer: Senhor, seja sobre nós a tua misericórdia, Senhor, como de ti a esperamos. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Ô Senhor, os teus atributos, eles nos trazem ao nosso lugar. Eles nos fazem como se fosse uma limpeza cerebral. Porque o mundo, ele quer nos fazer acreditar que tu és muito diferente daquilo que tu és. E, consequentemente, nos faz pensar em sermos cristãos bem diferente daquilo que o Senhor espera de nós. Nós começamos a trazer a sociedade do desempenho, Pai, para dentro da nossa espiritualidade. E começamos a achar como Saul, que nós somos mais bem avaliados por aquilo que fazemos, Senhor. Quando, na verdade, o Senhor está olhando para o nosso coração. E a nossa oração nessa manhã é: Senhor, Espírito Santo de Deus, sonda o nosso coração, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau. E guia-nos, Senhor, pelos caminhos eternos. Faz uma lavagem da nossa alma, Senhor. Faz uma limpeza do nosso coração. Assim como em nossas casas nós paramos, Senhor, regularmente para fazer aquela faxina. Faz essa faxina na nossa alma nessa manhã. Nos faz discernir, Senhor, aquilo que não está legal.
Assim como paramos alguns dias e identificamos no nosso guarda-roupa o que é que não está precisando estar ali, Senhor. Nos faz agora, pela fé, pela ação do Espírito Santo, olhar para os nossos corações, olhar para o Senhor e dizer: isso aqui precisa ir para fora, isso aqui precisa ser diferente. Quebranta, Pai, os nossos corações, a imagem de Cristo. Nos faz abandonar o egoísmo, nos faz abandonar o orgulho, nos faz abandonar, Senhor, a concupiscência, nos faz abandonar a imoralidade, nos faz abandonar a fofoca, nos faz abandonar, Senhor, a insatisfação de um coração descontente, porque busca nas coisas humanas e não nas coisas de Deus. E nos dá, Senhor, para além de tudo isso, corações de verdadeiros adoradores. Nos lembra que nós fomos criados, Senhor, em última instância, para te adorar. E a nossa alma só vai encontrar verdadeiro sentido, propósito, quando por meio de Cristo Jesus nós nos voltarmos para Deus e dermos glória eternas ao Senhor. Nos faz lembrar, Senhor, que iniciando mais uma semana, que o propósito de continuarmos vivos não é para ganhar, Senhor, mais 1 milhão. Não é para pagar e sanar as dívidas. Nos faz lembrar que o propósito de estarmos vivos não é para conquistar, Senhor, aquela meta profissional. Nos faz lembrar, Senhor, que todas essas coisas podem e devem ser vividas se forem para a Tua glória, se forem para testemunhar de Ti, se forem para nos fazer sermos instrumentos fiéis em Tuas mãos, mas que elas não são fim. Elas são apenas meio de vidas que, vivendo vidas comuns, glorificam ao Teu nome quando vivem vidas comuns, mas vivem para a Tua glória, buscando Te satisfazer e Te honrar em cada ação das nossas vidas, Senhor. Assim como Davi, que sendo um mero pastor de ovelhas, sendo um mero arpista do reino, ou sendo qualquer outra coisa que ele foi grandiosa, em tudo que ele fazia isso porque Te amava. E porque não podia ver o nome de um Deus santo sendo manchado, muitas vezes por incircuncisos, como ele disse para Golias. Que o Senhor nos dê um coração, Pai, para muito além do coração de Davi. Nos dê um coração de Cristo. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se colocar de pé nesse momento.